Uma pesquisa feita pela Universidade de Brasília analisou publicações das principais editoras brasileiras entre 1965 e 2014 e mostrou que dos autores brasileiros, 70% são homens e 90% são brancos. Quando o negro é personagem, 4,5% deles protagonizaram as histórias e a maioria desenvolveu ocupação de bandido, escravo e dono de casa. Por isso, dar visibilidade à representatividade negra na literatura é muito importante. E aí galera, me chamo Vinícius Pires, sou estudante de jornalismo na Unifor e está começando o programa Tinta Preta diretamente daqui, da Bienal do Livro do Ceará. E nesse programa eu vou entrevistar autores e autoras negras, além de falar muito sobre negritude na literatura. Vou aproveitar e já começar indicando um livro muito bom, Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. A obra aborda temas como racismo estrutural, violência policial e relações familiares, oferecendo uma reflexão profunda sobre a experiência de ser negro no Brasil. Publicado em 2020, o livro recebeu o prêmio Jabuti de melhor romance literário em 2021. Mas fica ligado no programa Tinta Preta para conhecer mais histórias inspiradoras ao longo do programa. E aí galerinha, agora vamos começar o nosso quadro de quiz aqui na Bienal. Vamos entrevistar o público que está passando por aqui. Será que eles vão saber responder nossas perguntas, hein? Vamos lá! Estou aqui com o Rubens na Bienal do Livro. Vou fazer uma perguntinha aqui para ele. Será que ele vai saber responder, hein? Rubens, qual um importante autor negro brasileiro foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e teve sua história e sua identidade racial muitas vezes apagada, né? Apesar de ter sido um dos maiores nomes da literatura nacional. Quem é esse autor? A. Lima Barreto. B. Machado de Assis. Ou C. Milton Nascimento. Machado. Machado de Assis. Tem certeza? Não quer trocar? Eu vou chamar os universitários. Não, Machado. Certeza. Machado de Assis. Estamos aqui com Gabriel na Bienal do Livro. Vou fazer uma perguntinha para ele fácil. Essa é fácil. Vamos ver se ele vai saber responder. Gabriel, qual desses escritores cearenses também é conhecido por sua atuação no teatro e no cinema? A. Moreira Campos. B. Ronaldo Corrêa de Brito. Ou C. Silvério Pereira. Silvério Pereira. Esse eu conheço. Será? Tem certeza que é isso? Não quer trocar? Conheço as atuações dele, não conheço os livros, então eu tô chutando ele por isso. Então a resposta é C. Eu iria de Silvério Pereira. Acertou, exatamente, Gabriel. Estou aqui com a Keila. Vou fazer uma perguntinha para ela. Vamos ver aqui, né, se ela vai saber responder. Keila, quem foi a primeira autora negra a publicar um livro no Brasil? A. Lélia Gonzalez. B. Conceição Evaristo. Ou C. Maria Firmina dos Reis. Eita. Eu sei que eu conheço... Conceição é um grande nome. Mas a Firmina, talvez. Tem certeza? Não quer trocar? Não, vou na Conceição, que eu conheço. Vai. Errou! Estava correta, realmente era C. Maria Firmina dos Reis. Mas ela quis trocar, caiu na pegadinha ali, né? Agora estamos aqui no espaço de descanso da Bienal. Vamos abordar aqui as pessoas para saber se elas vão saber responder nosso quiz. Vamos lá. Com licença. A gente da TV Unifor tá fazendo um quiz aqui sobre literatura, sobre livros. Queria saber se tu pode responder uma pergunta bem fácil pra gente. Como é o teu nome? Yasmin. Prazer, Yasmin. A pergunta é a seguinte, Yasmin. Qual dessas personalidades negras escreveu um livro infantil sobre autoestima chamado Na Minha Pele? A. Lázaro Ramos. B. Emicida. Ou C. Thaís Araújo. Lázaro. Tem certeza? Tô em dúvida, mas eu vou no Lázaro. Será que ela acertou, hein? Acertou, resposta certa. Estou aqui com a Tatiana. Vou fazer uma perguntinha para ela. Vamos ver se ela vai saber responder, né? Vamos lá. Tatiana, quem é a autora do livro A Liberdade é uma Luta Constante, em que defende a justiça social, o feminismo negro e os direitos humanos como lutas globais interligadas? A. Angela Davis. B. Teresa Cardenas. Ou C. Lélia Gonzalez. Nossa, agora você me pegou. Eu vou chutar, tá bom? Eu vou chutar na Lélia Gonzalez, mas eu acho que não é. Tem certeza? Não quer mudar, não? Então eu vou colocar Angela Davis. Angela Davis. Acertou, Angela Davis, está correto. Muito obrigado, Tatiana. Estamos encerrando aqui o nosso quiz. Muita gente acertou, muita gente errou também, mas eu quero saber você aí de casa. Quantas perguntas vocês acertaram, hein?
Durante o quiz encontrei o escritor, editor, professor e historiador Wilson Júnior, que aborda em suas obras temas como a história do Brasil colônia, Império sob uma nova perspectiva, com ficção e a força da luta antirracista. Os meus lançamentos são o Trama Ancestral e o Fios de Ferro e Sal, que são obras que falam sobre Brasil, né? Brasil colônia, Brasil império, luta contra a escravidão. Tem muito sobre culturas de povos africanos, de povos como os povos Yorubá, dos povos Akan. Então eu gosto muito de explorar esse lado da africanidade, da negritude nas minhas obras, até como homem negro e autor negro. É parte fundamental da minha formação como pessoa e também como autor. E aqui na Bienal do Livro encontramos Ana Cláudia da Silva, uma das autoras do livro Meu Cabelo de Molinha. Batemos um papo muito legal com ela sobre autoestima, principalmente para o seu público, que é infanto-juvenil. Confere aí. O gosto pela leitura e principalmente pela nossa raça, pela nossa etnia, realmente é o orgulho, é o pertencimento que a gente tem, não é? E que precisa ser validado, reconhecido e principalmente a beleza da mulher negra, dos traços, do cabelo, e tudo isso é muito importante validar, porque é a nossa realidade, é o nosso pertencimento. Eu sou professora de educação infantil, né? Então a gente escreve, a gente desenha, a gente experimenta a literatura infantil de diversas formas. Então foi uma maneira que nós encontramos de validar e de registrar, de eternizar. Bom, Alice, o Cabelo de Molinha, não é, inspirada em minha sobrinha, que é uma menina negra e que ama, não é? Ama o cabelo, gosta, se acha muito bela e reconhece a beleza dela e a beleza do outro. Então, o Cabelo de Molinha é um convite à autoestima, a ter pertencimento e valorizar realmente aquilo que você é e desde sempre, sem precisar sofrer e ser feliz. Que tenha um pertencimento e orgulho, muito orgulho. Para escrever, basta alimentar o seu mundo imaginário, ter muito orgulho, ter muito pertencimento e abrir o coração. Com certeza, essa representatividade nos livros desde cedo é muito importante. A educação infantil recebe a criança, na maior parte das vezes, para o início das relações sociais fora do ambiente familiar, e é nesse espaço que a criança começa a fazer conexões com base no que lê, de acordo com sua experiência de vida. Dito isso, agora vamos conhecer o Alan Cordeiro, do Edu Querer, um projeto que valoriza a construção da autoimagem da cultura negra e da diversidade desde a infância lá na cidade do Cariri. Eu estou aqui agora com o Alan Cordeiro. Ele é idealizador de um projeto incrível com crianças negras lá no Cariri, que se chama Edu Querer. Mas eu não vou falar muito não, vou deixar que o Alan mesmo apresente esse projeto para nós. Pode ser? O Edu Querer, ele surge justamente dessa vontade minha, enquanto pedagogo, né, de sistematizar alguma ação pedagógica, algum movimento que chegasse até as infâncias da região no intuito de possibilitar a elas a construção de identidade positiva. Em especial às crianças de comunidades rurais negras e quilombolas, mas também às crianças da escola pública. Por que Edu Querer, né? A concepção do nome, a estruturação dele, junta três palavras que para mim é muito significativa quando eu penso as infâncias, né? E aí eu trago educação, né? Compreendendo a educação enquanto um dos maiores instrumentos. O K do Edu Querer, o K é da região, né? Faz referência à região do Cariri cearense, que é esse território fértil às africanidades e que faz confluências diretas com o continente africano, né? A partir da sua cultura, da sua arquitetura, do território como um todo. O Erê é, de fato, esse nome iorubá que significa a alegria das infâncias, a alegria das crianças. Conta pra gente como é que foi na tua infância, né? O teu contato com a literatura lá no Cariri, e se tu tinha referências de histórias de pessoas negras ou mesmo de autores negros. Pronto, a minha experiência com a educação infantil e com os anos iniciais do fundamental, que é essa primeira etapa da educação que a gente passa a acessar a literatura, ela foi muito ausente, de fato, da literatura. Então, não acessei, na minha infância, literatura infantil, né? A gente acessava livros, né? E a gente tem que entender que livro é uma coisa e literatura é outra, né? E aí, inclusive, o Edu Querer parte dessa vontade também de ressignificar essa experiência minha lá atrás.
né? Então não acessei uma literatura de temática africana que tematizasse a história da população negra de forma positiva. E aí eu penso o Eduquerer também nesse intuito de levar às crianças uma experiência que seja completamente diferente da que eu vivenciei. O que você acha que falta para as escolas para trabalhar justamente essa questão, né, do infanto-juvenil para crianças negras? Então, a gente tem no currículo nacional da educação brasileira 2 leis que obrigam as escolas a trabalharem essa temática, né? Que é a Lei 10.639 e a Lei 11.645. A 10.639 que obriga, né, o ensino da cultura africana e afro-brasileira em todo o currículo nacional, e a 11.645 de 2008 que vai trazer também a cultura indígena, né, como obrigatória para o currículo da educação. Então, o que falta para as escolas trabalharem a partir dessa perspectiva, eu vou trazer até uma sequência, né? Primeiro seria o reconhecimento do racismo, né? Reconhecer que a gente vive em uma sociedade racista. Segundo, é reconhecer que não existe Brasil sem África, né? O nosso território brasileiro, ele é um território que se constitui a partir da produção da intelectualidade negra. Para a gente encerrar, Alan, queria que você passasse uma mensagem para o pessoal que está assistindo, convidar também para acompanhar o teu projeto, Eduquerer, e aí pode passar a mensagem, por gentileza. Bom, né, eu convoco a população do Cariri cearense, a população cearense, né, a acompanhar o trabalho que o Eduquerer tem feito, né, na região do Cariri cearense, pelas redes sociais, né. Eu tenho trabalhado a partir, né, de um processo de letramento racial, de educação africanizada nas redes sociais, né, com o perfil educa.ere, né, que é o perfil do Eduquerer. Eu acho que a TV Unifor também fez um movimento muito significativo, e que eu reconheço isso, que é de convidar, né, para a gente vir aqui para falar do que tem sido feito pelo Cariri e do que chega aqui, né? Então, é um reconhecimento e é um passo também da TV Unifor, né? Espero que mais momentos como esse aconteça, né? Que mais irmãos parecidos com você, né, estejam nas TV, para que a gente potencialize esse movimento. Nossa. Agradeço. Obrigado, Alan. Uma ótima forma de democratizar o acesso aos livros é com as bibliotecas comunitárias. Esse espaço é um dos que mais contribuem para a construção de uma identidade coletiva mais plural e representativa, onde a leitura não é um privilégio, mas sim um direito partilhado, e contribuem para a construção de uma sociedade mais plural e inclusiva. Estamos aqui com Thales Azigon. Ele é poeta, produtor cultural, contador de histórias, mediador de leituras também. Tem um trabalho desenvolvendo várias ações de cultura, principalmente nos campos do livro, né, da literatura também, e da leitura também. Mas eu não vou falar muito não, vou deixar que o Thales mesmo se apresente. Por favor, Thales. Eu sou Thales Azigon, sou editor, escritor, livreiro, mediador de leituras, e já tenho uma atuação dentro de vários mercados desse universo desde pequeno, assim, desde os 12, 13 anos, acompanhando a minha mãe nas atividades com os idosos. E hoje está aqui, estou na Bienal como editor também, como livreiro também. Uma versão mais recente, uma edição mais recente da Bienal, você fez a curadoria junto com a Conceição Evaristo também, né? Imagino que tenha sido uma experiência muito massa. Mas nessa Bienal desse ano, tu trouxe uma reflexão sobre o papel da poesia nas periferias também. E eu queria saber como você enxerga essa relação entre a literatura, a transformação social nos territórios, principalmente no Curió, que é de onde você vem. Segundo as últimas pesquisas de mercado, as populações que têm lido mais são os públicos chamados BCD, né? Quer dizer, na verdade, C, D e E, ou seja, são as pessoas mais pobres são as que estão lendo mais, enquanto os mais ricos estão lendo menos, né? Eu acho que isso já é um resultado do nosso trabalho nos territórios, não só da Livro Curió, mas das bibliotecas comunitárias espalhadas pelo Brasil inteiro. Também queria saber, você é o idealizador, né, como você falou, da Livro Curió, e é um espaço comunitário que faz incentivo à cultura, à leitura também. Eu queria saber quais foram os seus maiores desafios toda essa trajetória, né, da livraria, mas também as suas conquistas do projeto até agora e como ele dialoga com a sua produção de livros também, enquanto escritor. A Livro Curió fez 7 anos agora esse ano, e a gente acha que um dos maiores desafios de se manter uma biblioteca numa comunidade é todas as questões voltadas à sustentabilidade, né?
mas a gente também sempre foi muito realista de tentar fazer aquilo que a gente consegue fazer, né? Que está dentro da nossa possibilidade. E acho que isso nos ajuda a ser mais realista e aí realizando os nossos sonhos aos poucos, entendeu? Tem até uma frase massa que é do Eduardo Galeano, que ele fala sobre a utopia, né? Que é justamente para que serve a utopia. E aí ele fala, a utopia está lá no horizonte, eu dou 2 passos, a utopia dá 2 passos também, eu dou 10 passos, a utopia também dá 10 passos. E aí a pergunta é, né, para que serve a utopia, né? Que é para a gente não deixar a gente parado, a gente continuar caminhando. E eu acho que esse projeto que você faz é justamente isso, né? Não deixar que as coisas permaneçam como está, mas ser um transformador ali naquele espaço, né? E aí você recentemente lançou o livro Rasteiras, né? Que está em pré-venda, inclusive. Queria saber de ti como que esse trabalho dialoga com o teu primeiro trabalho, que é o 3 Golpes d'Água, que recentemente fez 10 anos, né? Como que esse trabalho dialoga? Ele está mais próximo, está mais distante? Conta pra gente, pô. O Rasteiras, eu tô aqui, fiz a pré-venda e agora o lançamento aqui na 15ª Bienal Internacional do Livro do Ceará. Ele tem muito do 3 Golpes d'Água, porque lá no 3 Golpes d'Água eu já praticava micropoesia, mas acho que ele ainda se relaciona ainda mais com um livro que veio depois, que é o Mar Original, que foi o meu primeiro livro de micropoemas. Eu tenho 7 livros publicados, o Rasteira é o 7º e o 2º de micropoemas. Eu queria que você indicasse pra gente autores negros, para que o pessoal que nos acompanhe possam acompanhar esses autores também, ler mais também sobre a cultura negra e a negritude, né? Eu quero indicar uma autora que é curadora da Bienal, a Nina Rize, maravilhosa. Ela é atualmente aqui junto com uma equipe muito interessante. Também quero indicar a Dona Conceição Evaristo, que é uma escritora que a gente ama muito e também foi curadora. E assim, além de todas essas indicações, eu quero indicar a Mica Andrade, que é uma poeta maravilhosa do bairro do Janguru Sul, tem muita potência assim, nos nossos territórios, nas nossas comunidades. Mas muito obrigado, Thales, pela nossa entrevista, foi muito massa esse papo. Te conhecer também, conhecer esse trabalho massa, e se conhece fora das questões na amizade e tal, mas te entrevistar, saber que o teu trabalho é muito importante também para a minha profissão enquanto estudante de jornalismo também, conhecer o trabalho é muito massa. Obrigado. Tá gostando das nossas dicas? Então agora eu vou te dizer mais uma. Canção para Ninar Menino Grande, livro de Conceição Evaristo. Essa obra aborda temas como masculinidade negra, sororidade, que é a dor específica vivenciada por mulheres negras devido à interseção entre machismo e racismo e o poder feminino, inspirando-se na tradição iorubá. Também encontrei na Bienal a escritora paraibana Bruna Santiago, que escreveu o livro Mulheres Negras e Representatividade, Raça e Gênero na Literatura de Cordel. O meu livro ele retrata as mulheres negras na literatura de cordel e dando ênfase ao início do século XXI, onde as mulheres passam a criar cordel e trazem novos olhares para ele. O cordel é muito comum na nossa sociedade, no meu estado, na Paraíba, e eu sempre percebi que as mulheres eram retratadas de maneiras muito pejorativas. Então eu comecei a investigar essas imagens em torno das mulheres e das mulheres negras e depois como ocorreu uma mudança depois que chegaram mais cordelistas mulheres. Além de escritora, Bruna também é coordenadora do grupo de estudos literários em escrituras negras e nos contou mais sobre a importância da representatividade nos livros. O grupo de estudos literários em escrituras negras, ele é um grupo online onde reúne majoritariamente mulheres negras e que todo mês a gente estuda um livro, seja ele literário ou algum texto acadêmico, e tem como objetivo tanto trazer ao público autores negros quanto ajudar as pessoas negras que estão no mestrado ou na graduação. É fundamental que a gente se conheça, se una, que use as redes sociais para fazer esses grupos de leitura, de escrita e apoio, porque essa coletividade, esse aquilombamento que é fundamental para a gente construir nossas histórias e ajudar que outras histórias sejam construídas. E o programa Tinta Preta vai ficando por aqui. Foi massa mergulhar nesse mundo de livros com vocês, tantas histórias potentes, cheias de vida e de beleza. Mas agora eu quero saber, se esse papo de hoje te deu aquela vontade de escrever e de contar suas próprias histórias, não deixe essa chama se apagar. A Unifor está com 2 cursos que podem ser o empurrão que faltava. Um deles é o curso de aperfeiçoamento em escrita de romances de entretenimento para quem quer destravar ideias e pegar o jeito da escrita de um jeito leve e direto. E o outro é a especialização em escrita e criação,
para quem quer mergulhar fundo nesse universo e transformar a escrita em um projeto de vida. Então é isso, minha gente. Bora escrever o mundo do nosso jeito. Até a próxima. Tchau, tchau.